Hoje a gente recebe a gastropediatra aqui nos estúdios pra gente falar sobre alergias. Esse final de ano tem tanto, né, doutora? Fulano tem alergia aos frutos do mar, como eu já falei. Outra pessoa já não pode comer amendoim porque também fica todo alérgico. É uma confusão, né? Costuma passar mal quando come alguma coisa que tem leite, deixa de comer e participar também das festividades porque não pode comer e não falou antecipadamente que tinha alergia. Isso acontece demais, né? Então, gente, a gente hoje conversa com a gastropediatra para falar sobre alergias alimentares. Viu, gente? Alergias alimentares são uma condição cada vez mais comum na sociedade atual e afeta milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Inclusive, você que está aí me assistindo, eu tenho certeza. Pode até parecer desafiador, né? E exige, assim, muitas mudanças significativas na rotina alimentar. Mas é possível viver bem, doutora? Sim, né? Sim. Sim. E a gente vai trazer hoje dicas para vocês aí de casa. A doutora Iramaia Alencar vai esclarecer aqui pra gente esse assunto, não só para as crianças, mas para os adultos também, né? Para as mamães que estão também aí acompanhando o nosso programa hoje. Para você que está participando, já pode interagir junto com a gente pelo nosso Instagram, @pgmbomdemais, tá certo? Interage pelo nosso Instagram, participa aí junto com a gente, manda a sua dúvida e a sua pergunta aqui pra gente, que eu já tô aqui, ó, com o celular esperando por você, tá bom, gente? Resolvemos trazer pauta de vocês, sugestão dos nossos telespectadores, doutora, que bom, né? Eles estão sempre interagindo junto com a gente. E uma dúvida muito frequente das pessoas, tipo, meu Deus, eu posso dar isso para o meu filho? Eu não posso dar isso para o meu filho? Né? Hoje a gente vai falar de uma forma geral. Mas o que realmente são essas alergias alimentares, doutora? Então, bom dia, muito obrigada, bem-vinda pela participação. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E, na verdade, a alergia é quando o nosso sistema imunológico ele faz uma reação exagerada, digamos assim. Uhum. É como se ele não entendesse direito que ali é só um alimento que está entrando, ele entende que é como se fosse um invasor, e aí ele faz uma reação exagerada, causando sintomas desagradáveis que, na verdade, ninguém esperaria, porque, na verdade, é só alimento, né? Só que, infelizmente, algumas pessoas que têm essa predisposição, né, ela pode fazer uma reação a esse alimento, que vão de reações mais simples até reações mais graves. A gente tem pergunta e cartela, Dani? O que a gente tem aí? Manda aqui pra mim no celular, viu, Dani? Pra mim acompanhar aqui. A gente tem o quê? Só que eu não consigo ver. Manda aqui pra mim no celular. E aí, vamos ver o vídeo? Tem um vídeo? Vamos compartilhar um vídeo com o pessoal de casa antes da gente continuar e você participa junto com a gente. Solta aí. Alergia alimentar ou intolerância alimentar? Encontre as respostas que você estava procurando. Alergias alimentares e intolerâncias alimentares têm muitos sintomas parecidos, como inchaço e cólicas, mas elas não são a mesma coisa. As alergias podem ser fatais, enquanto as intolerâncias não são. Você sabia que até 250 milhões de pessoas sofrem de alergias alimentares? E mais de 170 alimentos podem causar reações alérgicas? Como as alergias alimentares são reações potencialmente fatais do sistema imunológico, há algo que é inofensivo para a maioria das pessoas, como proteínas do leite, ovos, castanhas e nozes. Saber quais são os seus desencadeantes é fundamental. Assim, você pode confiar em suas escolhas alimentares e assumir o controle de seus sintomas. Então, como saber se há uma alergia alimentar ou intolerância alimentar? Um único exame de sangue junto de seu histórico médico e de sintomas pode ajudar o seu médico a identificar se os seus sintomas estão sendo causados por uma alergia mediada por IgE ou se é provável que seja uma intolerância. Saber seus desencadeantes permite que você lide com sua condição adequadamente. Encontre as respostas que você estava procurando. Peça um exame de sangue para a IgE específica ao seu médico hoje. Olha aí, a gente já estava aqui, a gente passa o vídeo, a gente fica aqui conversando. Primeiro ela disse que às vezes o exame não funciona, né? Isso. Tem que fazer outros exames específicos, né, doutora? É que, na verdade, quando a gente fala de alergia, a alergia é totalmente diferente da intolerância. Pronto, a diferença de intolerância para alergia, doutora. Eu vou falar com o leite, que é a mais frequente, tá? Então, assim, quando a gente fala de intolerância ao leite, é intolerância à lactose, que, na verdade, é um dos nutrientes do leite, que é o açúcar, lactose.
Quando eu falo de alergia, é uma outra substância, que é a proteína. Aqui no sistema, na lactose... E que você não... pode não ter intolerância. Pode não ter intolerância, pode mas ter tem alergia. E eu posso ter alergia e não ter intolerância. Meu Deus do céu. É confuso. É confuso. É por isso que, às vezes, até o profissional, se não tiver realmente uma expertise no assunto, ele acaba confundindo, porque realmente existem sintomas muito semelhantes. Quando eu falo da intolerância à lactose, é açúcar e é sistema digestivo. Quando eu falo de alergia, é a proteína e é sistema imunológico. Só que os dois podem estar no intestino e causar sintomas semelhantes, é por isso que confunde, entendeu? Entendi. Mas são totalmente diferentes e a condução precisa ser identificada, porque a condução é diferente. E que exames a gente pode fazer para poder realmente identificar um ou outro, alergia ou intolerância? Então, em alguns casos tem exames, né? Então, dependendo do que o pacientezinho apresenta pra gente, né? A gente começa a raciocinar, isso tá mais para intolerância ou isso tá mais para alergia. Na intolerância à lactose, o exame mais moderno que existe é o hidrogênio expirado. É um teste do sopro num aparelho bem moderno, que é o que faz o diagnóstico mais adequado da intolerância à lactose, né? Agora, quando é alergia, a gente tem que ver que tipo de alergia é. Se for de intestino, de sintomas intestinais, então, quando eu consumo leite, eu faço, o bebezinho, geralmente a criança, faz diarreia, faz sangue nas fezes, ele tem muita dor, ele não ganha peso. Nesses casos, a gente, infelizmente, não tem exames. Agora, é clínico. É clínico. E aí, quando a gente tem um outro tipo de alergia, que é a criança consome o leite, mas ela empola inteira, e nesse caso pode acontecer no adulto também com outros alimentos. Então, a gente consome o alimento e faz uma reação de pele ou enche o rosto, as reações mais graves. Aí elas têm uma substância que a gente chama IgE e a gente vai no laboratório e dose. Então, nesses casos, tem exame. Tem exame. Gente, então é bem complexo. Tem que ficar realmente bem atento aos mínimos detalhes, né, doutora? Doutora, isso é uma condição? Por que a gente já nasce assim? É genético? É adquirido? A gente tem um forte poder genético, tanto na intolerância como na alergia. Só que a intolerância à lactose, normalmente o bebezinho, quando nasce, a gente tem lactose no leite materno. E a natureza, eu brinco que a natureza é perfeita, né? E a gente não tem intolerância à lactose no bebezinho. É muito, muito raro. Eu, pelo menos, nunca vi uma intolerância do bebezinho nascer sem a danadinha da enzima que faz a digestão, que é a lactase. A lactase. Então, o bebezinho nasce, se ele tiver adoecimento com o leite, normalmente é uma alergia. E não a intolerância. Não a intolerância. Aí essa produção dessa enzima que digere o leite vai caindo nos primeiros 2 anos de vida e normalmente a intolerância só vai aparecer depois dos 2 anos de vida. E aí pode acontecer a qualquer momento na idade da criança, adolescente, adulto e idoso. Porque tem muitos adultos que, tipo, vida normal e do nada... é porque eu adquiri uma intolerância à lactose. As pessoas falam assim. E pode acontecer a qualquer momento, entendeu? E é mais raro no bebê. A não ser quando o bebê pega alguma infecção, aí realmente é um detalhezinho, né? Ele pega uma infecção, altera lá uma areazinha do intestino e ele passa a produzir menos a enzima que digere o leite. Mas geralmente a intolerância à lactose é na criancinha acima de 2 anos e em qualquer idade a partir de então. Então tá aí, gente. Ó, e tem perguntas de telespectadores que a gente vai compartilhar aqui junto com vocês aí de casa também. Vamos lá para nossa primeira cartela. Vamos ver aí qual é a primeira pergunta que a gente tem aí. Ó, qual a diferença entre... a gente já falou intolerância e alergia do leite, né? Eu fui mais curiosa antes dos nossos telespectadores. Próxima pergunta. Porque realmente eu acho que é uma das que é mais frequente, né, doutora? Confunde mesmo. Confunde, né? Indivíduos com outras doenças alérgicas apresentam maior incidência de alergia alimentar, doutora? Sim. Quando a gente tem um sistema imunológico que está lá, que ele tem uma tendência à alergia, ele pode sim desenvolver alergia a outros alimentos. Volta pra cá, meninos. Depois da pergunta, vamos voltar pra cá? Então, é isso. Quando eu tenho uma reação alérgica a um determinado alimento, é como se meu sistema imunológico tivesse meio que bagunçadinho, né? A gente fala que ele é imaturo, porque acontece bem mais na criança. Mas é como se ele tivesse desorganizado. E aí, se eu tenho uma alergia ao leite, por exemplo, eu posso sim ter alergia ao ovo, posso sim ter alergia a outros alimentos. E normalmente o que a gente vê, né, principalmente que eu sou gastropediatra, na infância, a gente vê aquela criança que tem alergia ao leite e ele também vai ter alergia à picada de inseto, ele também tem alergia a outras coisas. Mas isso não é uma regra,
Já ia perguntar, Não doutora. é uma regra, e também pode. se elas vão permanecer com essas alergias durante toda a vida. A parte boa da história é que não, na criança, Olha aí. não é por imaturidade, tá? Aham. Então, a criança amadurece esse sistema imunológico e ele passa a ter o que a gente chama de tolerância. Para todo mundo entender, a criança cura. Então, a criança pequenininha, ela toma o leite, faz uma reação alérgica, seja pele, seja intestino. E aí, à medida que a gente vai conduzindo esses casos, a gente tem que tirar essa proteína e aí tem uma forma de conduzir, tá? E aí o médico, o gastropediatra, vai conduzindo de forma adequada até a gente perceber que ela pode estar pronta para fazer os testes de provocação e a gente recoloca a proteína. E na imensa maioria dos casos, essas crianças vão reverter a alergia. Olha que maravilha, né, doutora? Mas isso quando a gente fala de criança. Criança, Quando né? a gente fala da reação alérgica do adulto, que é mais comum, por exemplo, frutos do mar, Aham. amendoim, aí pode ser uma alergia mais persistente que pode levar para a vida inteira. Que é algo realmente que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque, como a Isso. gente falou, pode sim levar até a morte. Bom, aqui tem uma dúvida de telespectadora que outra telespectadora que já a gente vai compartilhar com vocês aí de casa também, tá? Vou mostrar aqui para a doutora. Vamos para mais uma pergunta, tá? Aí compartilhando com vocês aí de casa. O que é síndrome de alergia oral? Então, a síndrome da alergia oral acontece muito com frutas, principalmente, e é quando a criança vai comer a frutinha e ela faz aquele monte de carocinho ao redor da boca, certo? E aí a gente chama de reação oral, ela está só ao redor da boca, mas ela não é sistêmica, ela não é no corpinho todo da criança. E ela é bem mais leve, né? E a gente, inclusive, as novas recomendações é que nem se retire completamente o alimento. O alimento, se for já ia só uma perguntar. região oral, se for só na boquinha mesmo, você pode dar um tempo e depois reapresentar esse alimento. Por que isso acontece, doutora? Também é sistema ainda imunológico. Dando aquela organizada, né? Isso, só que a gente tem menos medo só da reaçãozinha oral do que quando faz uma reação completa, sistêmica, que aí tem que tirar realmente. E aí pode causar algo mais grave, Pode. né? Olha, a nossa telespectadora está dizendo aqui, ela tem ansiedade generalizada, depois que descobriu a ansiedade, ela disse que o intestino nunca mais foi o mesmo. Ela está perguntando se tem alguma relação. Diz que sente cólicas do nada e some as dores. Total relação. Total relação, doutora. Relação. A gente tem hoje em dia as descobertas mais modernas, quando a gente fala de gastroenterologia, né, seja pediátrica ou não. É o eixo cérebro-intestino. Cérebro-intestino. Você vê quando ela fala, eu tenho ansiedade, cérebro, e meu intestino não funciona bem. Então, isso é um conjunto, até porque a nossa microbiota, que é como se fossem as bactériazinhas da nossa barriga, né? E essas boas bactérias, a nossa microbiota, elas têm que estar funcionando bem para que tudo seja, né, uma cadeia de que tudo funcione bem também. Só que elas têm total relação com o nosso sistema nervoso, cérebro. Gente. Então, sim, pra você ter ideia como isso é tão real, ou seja, todo mundo já ouviu falar, tem que estar com gastrite nervosa. Gastrite nervosa. Gastrite de nervoso, de ansiedade. Ou, por exemplo, sei lá... E vai isso dar é sério, né? Totalmente sério e real. Olha só, gente. Por exemplo, alguém vai dar uma palestra, vai falar em público, ou vai fazer alguma coisa que está muito nervoso, acaba tendo uma diarreia. Meu Deus, é o que mais acontece. Não é? Então, é o cérebro e o intestino interligados. Gente, exatamente. olha só, assim. gente, realmente é algo que realmente tem que ser trabalhado num conjunto, né, doutora? Tem. Nós não somos um órgão só, né? A gente é um conjunto que tem que trabalhar tudo, né, de forma juntinha lá e sincronizada. Terapia, viu, amiga? Terapia. Vai terapia. lá, que ajuda você a dar essa regulada e se sentir mais forte também, né? Bora lá, próxima pergunta para você aí de casa também. Você pode continuar participando aqui pelo nosso WhatsApp, tá? Nosso Instagram, @PGM, bom demais. Doutora, qual a importância da alergia alimentar na dermatite atópica? Gente, só pergunta maravilhosa. Nossa, realmente, essa dermatite atópica eu morro de medo, porque eu tenho. E aí o meu medo é, meu filho vai ter, doutora? Então, sempre que a gente fala de alergia, a gente sabe que tem um poder genético. Então, não é que vai ter, mas que pode ter. Ele tem, sim, uma chance aumentada de ter alergia alimentar, dermatite atópica e assim vai. E a pergunta que é, qual o poder, né, qual a relação da alergia alimentar na dermatite atópica? Ainda bem que nos casos de dermatite atópica, na verdade, é a minoria dos casos. Então, a gente estima que em torno de 30% dos casos de dermatite atópica, ela é causada ou piorada por algum alimento.
mas a gente tem 70% que não. Então, quando a gente fala de dermatite atópica, a gente tem que estar falando da inflamação da pele. Então, os cuidados de pele são extremamente importantes. E aí, a gente tem uma gama de orientações para dermatite atópica, mas em alguns casos, o paciente vai piorar a pele quando consome determinado alimento. Então, só o profissional vai conseguir identificar, né, às vezes, na história, que alimento e se realmente existe essa relação. Mas pode ter sim. Mas pode ter. Pode. E olha só, gente, que doideira, viu? E essa questão de dermatite atópica é algo tão chato. Sim. Que se a gente não tratar, pode também dar uma agravada, né, doutora? Então, realmente temos que ficar atentos. Morro de medo dessa questão de dermatite atópica. Vamos lá para a próxima pergunta também, junto com você aí de casa. O que fazer caso venha ocorrer a ingestão acidental de alimento que a gente tem alergia, né? Do alimento que a pessoa tem alergia, doutora. Perfeito. Então, a gente precisa realmente dessa informação. Se você é mãe de alérgico, se você é alérgico, você precisa estar preparado para saber o que fazer caso aconteça essa ingestão, principalmente ingestão acidental. Então, a gente está na época exatamente no final de ano, você estava falando, às vezes você tem algum tipo de alergia, não avisou. Chega no ambiente, né? Então, a primeira coisa é realmente esse cuidado de onde chegar para comer, avisar, perguntar se tem um determinado alimento que a pessoa tem alergia, né? Segunda coisa, você tem que ter um protocolo de ação. Quando a gente está falando de alergias que é de quadro intestinal, elas são mais tranquilas. Então, vai dar uma diarreia, vai dar, às vezes o bebezinho vai ter sangue nas fezes, mas ela é mais benigna na maioria dos casos e a gente já orienta o que vai ser feito. Então, tem que realmente, quando é intestino, tem que fazer a exclusão, retirar o alimento, né? Usar um probiótico para tentar melhorar aquela situação da flora intestinal, né? Na microbiota e tudo mais. Mas quando eu tenho alergia, Stephanie, que é aquela que tem riscos de vida, em que a gente faz uma reação mais rápida, né? Que ela é o que a gente chama de reação imediata, que é dentro de segundos até 2 horas, aqui dentro, eu posso ter reações mais graves. De fechar a glote, de inchar os olhos, nariz, boca, que chama angioedema. Eu posso fazer uma reação realmente pulmonar, respiratória, não conseguir respirar. Então, são quadros mais graves. E aí, precisa ter o protocolo de ação, né? Então, normalmente, esses casos até nem é o gastro que conduz, é o alergista, tem que estar junto. E aí, você tem que ter, muitas vezes, aqui no Brasil, a gente não tem ainda as injeções de adrenalina, mas tem como conseguir de fora e você tem que ter todo o protocolo de ação. E andar com esse protocolo. E lembrando que se for uma coisa que você nunca teve, ou seja, você não está preparado. Aí eu nunca tive reação a camarão e de repente eu comi e comecei a ter falta de ar, dificuldade respiratória. Isso é uma emergência, é pronto-socorro. Não dá para ligar para o médico para saber o que vai fazer. Você vai correr para o atendimento de pronto-socorro. A gente tem outra pergunta de telespectadora aqui, está falando sobre as fezes do bebê. Ela está dizendo que as fezes dele estão saindo sempre mais pastosas. Ela perguntou se é normal. Ele tem 4 meses. Então, bebezinho de 4 meses, a alimentação tem que ser só leite, né? De preferência leite materno, mas nos que não conseguem amamentar a fórmula. E o cocôzinho, ele é pastosinho mesmo. É pastosinho, né? Então é pra ser gente, como eu me se assustei fosse muito uma também, doutora. massinha de modelar, bem molinha, uma laminha mesmo, tá? O que não pode é ter sangue. Eu me assustei muito também nessa questão aí das fezes. Gente, eu ficava todo dia, eu tava olhando. A mamãe, tu vai pirar, vai pirar, porque eu realmente ficava, meu Deus, será que tá normal? E essa cor? E será que essa cor mesmo? Aí eu ia olhar lá, eu disse, mas essa cor tá diferente da do dele aqui. Mãe é bicho doido, né? Não muda não, viu? São todas iguais. Gente do céu, e a cor também tem relação, né, doutora? Na verdade, assim, o do bebezinho, né, que a pergunta, o bebezinho tem 4 meses. Então, no bebezinho, eu brinco que a gente é brasileiro e pode ser verde e amarelo, mas é verdade. Então, são variações de tons entre o verde e o amarelo. Ter cocô verde, o bebê não tá virando Hulk, não é o filho do Hulk, é normal acontecer. E é uma laminha, não é para ser firme, é o contrário. A gente se preocupa mais quando o bebezinho só toma leite e tem fezes firmes, ressecadinhas. É isso que a gente não pode ter. Entendi. Então, quando até 6 meses que é só leite, é muito líquido, o cocô é uma laminha mesmo, e a partir de 6 meses ele vai virar tipo uma massinha de modelar. Esse é o saudável. Mas quando a gente fala de alergia, é suspeita de fezes no bebê alérgico. Normalmente é um bebê que vai ter raginhas de sangue, pinguinhos de sangue, que não é para sangrar no intestino de forma visível. Então, se isso acontecer, procurar o gastropediatra já para pesquisar se pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, é importante você ficar atento também às fezes do seu neném, tá bom, gente? Eu, até hoje, toda hora, eu olho,
Eu vejo óleo na mesma hora. O meu tem 9 anos, eu continuo Fazendo verificação, eu também. O meu tá com 1 ano e 7. Eu tô lá verificando a todo instante, porque realmente é algo que a gente tem que ficar atento. É informação do nosso corpo. É informação. O corpo fala realmente, Sim, né, doutora? sem E isso dúvida. é uma das informações que a gente, é uma das respostas que ele dá pra gente. Então, temos que olhar aí dos nossos bebês, principalmente porque eles não podem falar nada. Próxima pergunta aí do nosso telespectador também, que participou. O paciente que apresenta reação a determinado alimento poderá um dia voltar a ingeri-lo? Olha só, interessante, né, doutora? Sim, né? Principalmente quando a gente fala da alergia na infância, né? Que, como eu falei, amadurece, digamos assim, e a criança passa a tolerar o alimento. E nos casos dos adultos, né? No caso dos alergistas, eles têm um protocolo de dessensibilização, que aí o paciente vai ser avaliado e se ele se encaixar nessa possibilidade, existe como fazer essa dessensibilização, que é reensinar, digamos assim, de forma grosseira, o sistema imunológico a não mais reagir à proteína alimentar, aquele alimento que está tentando, né, voltar a ser consumido. Tá aí, gente, respondida a pergunta para você aí de casa, viu? Próxima pergunta, vamos lá, pra gente tentar responder todas. O exercício físico pode provocar reação anafilática? Por incrível que pareça, sim, né? A gente sabe que existem, dentro da gama de reação alérgica, né? A anafilaxia, na verdade, relacionada ao exercício físico. Na verdade, existe a urticária, que é aquelas placas altas que coçam no corpinho, que pode ser desencadeada pelo exercício físico. Podendo, né, é raro isso acontecer, mas podendo sim acontecer, inclusive, quadros mais graves, como a reação anafilática. Certo, vamos agora aqui para a pergunta do nosso Instagram. Ela está dizendo que começou a introdução alimentar do filho e está perguntando como saber se o alimento vai dar alergia ou não. Eu acho que isso é muito relacionado ao ovo. Todo mundo fica assim, com medo de oferecer o ovo para o filho, né? Eu ofereci, graças a Deus, o Rafael José é um dos alimentos que ele mais gosta, né? Mas como saber, doutora? A gente não tem, né? Não tem como saber. Às vezes é irmão gêmeo de outro bebê alérgico e não necessariamente vai ter alergia. Né? Então, vai ser mesmo no oferecimento do alimento, né? Então, é onde entra o papel do pediatra. O pediatra tem que deixar essa família segura. Essa criança vai consumir todos os alimentos. A gente tem o que a gente chama de janela imunológica, que é onde a gente deve oferecer todos os alimentos, que começa com 6 meses e vai até 1 aninho. Então, não é para ter medo de dar alimentos exatamente nessa faixa, é o período mais seguro da gente oferecer. Tá? Exceto frutos do mar, que a gente já pede com 1 aninho mesmo, mas é com 1 ano. Camarãozinho lá bonitinho entra com 1 ano. E aí a gente tem que oferecer todos, não tem como prever, né? É claro que mas é interessante você já se programar. E aí o que acontece? Não tem como prever, mas tem como a gente se programar. Então, eu vou oferecer um alimento novo. Então, principalmente se eu tiver histórico de alergia na família, né? Porque é muito mais frequente por conta da questão genética. Então, já deixa lá de preferência assim, um transporte preparado, vai que acontece. Mas e tem que as oferecer, né, tem que oferecer. Pode dar também logo uma diarreia, doutora? Pode, e nem sempre é alergia isso. Não é alergia? Não, às vezes é o sistema digestivo ainda que é imaturo do bebê também, que tá ali, não caiu muito bem naquele dia, você dá mais vezes. Acontece muito com frutas laxativas, frutas que soltam o intestino. Eu dei mamão, meu neném fez uma diarreia, eu não vou dar mais mamão porque ele fez alergia. Alto lá, ele teve talvez soltou o intestino porque a fruta era laxativa. E aí a gente equilibra com frutas que prendem um pouquinho mais esse intestino. E aí o bebezinho volta a consumir a fruta laxativa sem ter nenhum problema. Doutor, o meu já tem 1 ano e 7 meses. Essa questão das frutas e do alimento na diarreia ainda acontece? Pode acontecer? Tipo, de comer alguma coisa e deixar assim o intestino... Só que é menos frequente. Frequente. Mas geralmente acontece quando come muito. Eu tive um paciente que passou... O meu. Que passou em consulta com... A mãe achava que ele tinha alergia à castanha, né? E aí, toda vez que ele comia castanha, ele fazia diarreia. Aí eu fui perguntar, mas quanto de castanha? Não, doutora, ele comia panelazinha assim, ó. Um negócio inteiro de castanha. Então, o que acontece? A gente tem que, na história do paciente, a gente consegue identificar, nossa, ele come uma castanha e faz uma diarreia. Opa! Agora ele come uma panelinha inteira de castanha. Cara, deve ser só porque, né, soltou realmente o intestino. Então, são detalhes. E, independente da idade, até a gente pode comer uma comida que naquele dia não fez bem, ou podia ter algum tipo de intoxicação e a gente faz lá uma diarreia. Nem tudo é alergia, tá? Então, a gente tem que saber
na história do pacientinho, identificar o que realmente pode ser alergia, intolerância ou uma reação que não tem nada a ver com nenhuma nem outra. Aham, tá aí, gente. Olha, eu já fico assim, que a gente já fica pegando tudo pra levar lá pra casa. Eu tô quase que fazendo uma consulta aqui com a doutora. Eu tô à disposição. Fazendo uma consulta aqui com a doutora, porque o lado de casa, além de ser, gosta de comer tudo novo, né? Ele vê aqui o mitilo, ele quer comer, e às vezes a gente fica assim com aquele receio, né? Não pode, o camarão. Eu ainda não ofereci, porque eu fiquei assim receosa, né? Mas agora já vou oferecer pra ele o camarão também. O camarão bem fresquinho, sem muito molho, sem muita coisa pra não dar confusão. Um pedacinho pequeno no começo e vai aumentando, até você ter segurança de que ele come o camarãozinho, não sente nada. Pronto, tá aí, da mesma forma como foi o ovo. Vamos para a próxima pergunta, gente, que o pessoal de casa já mandou pra gente aqui. E você pode continuar mandando também aqui pro nosso Instagram, @PGM Bom Demais. Vai lá, próxima pergunta. Acabou, né? finalizou nessas cartelas aí de perguntas que a gente fez anteriormente. Mas muito boas. Nossa, muito boas, né, doutora? Gente, e assim, não é porque tá chegando no final do ano que você tem que ficar atento, prender ou liberar algum alimento. Não, você tem que deixar, ter essa atenção durante todo o ano, né? E fazer com que o seu filho experiencie tudo, né, doutora? É importante a gente frisar. Isso. Porque a gente fala, você falou, meu filho é curioso, quer provar tudo. Graças a Deus, porque ele não tem aquela restrição do novo alimento. Não. A gente tem até nome pra isso, chama neofobia. Doutora? Né? E aí, quanto mais curiosa, mais você deixa com segurança. Lembrando que a gente tá falando de alimentos saudáveis. Vou eu falar de novo dos erros alimentares. Então, nada de industrializado, tenham muito cuidado com essas férias, né, que a gente acaba soltando mais a mão. Tem que ter cuidado até no que pode e não pode oferecer para a criança em relação a produtos industrializados. Mas se for saudável, que mesa linda que a gente tem de fruta aqui, é para deixar comer tudo, pode deixar pra ter medo de nada. Tá vendo aí, né, gente? O lado de casa adora um bolo também, doutora. Tudo bem, tudo sem bem. Problema. Lembrando que se ele é menor que 2 anos, não pode açúcar. Mas aí eu já tô aquele bolinho que a gente... tira o açúcar e ele bolo, mamãe, bolo. Impressionante como já sabe, né, gente? Já sabe o que é as guloseimas. Se for um comelão, então. Não é as guloseimas. E doutora, amei a sua participação aqui. Ai, que bom, que agradeço. Gente, quero compartilhar o Instagram da doutora Ira Maia, tá bom? Aí na nossa telinha. Vamos ter informação para a gente não cometer erros e medos, né? Porque até isso, doutora, não oferecer pode causar também depois uma alergia. A gente, ele nunca comeu, mas eu não vou dar, e depois quando comer, Por isso que a recomendação é que a gente utilize a janela imunológica, que é de 6 meses a 1 ano, mas o quanto mais cedo eu conseguir colocar todos os alimentos, melhor. Porque já tem estudo que prova que quando a gente passa muitos anos sem nunca ter contato com aquela proteína, quando a gente tem um contato anos depois, a chance de reagir, de fazer reação alérgica é maior do que se a gente tivesse pequenos contatos no decorrer do tempo. Olha só, tá vendo, gente, como é importante a gente estar. Então, tô fazendo certo. Tá. Tô fazendo certo, Paula. Doutora Ira Maia, muito obrigada. Quero que você volte mais. Você viu que você respondeu tudo aqui, de tudo, né? Menina, esse assunto eu cedinho e voltando ainda. De tudo aqui, o pessoal de casa é desse jeito. Pergunta de tudo mesmo e é por isso que a gente tá aqui para te trazer informação, te manter seguro, né? E claro, sempre com conteúdo de qualidade. Doutora, obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, tá?